Está no ar o mais novo episódio do Engenharia em Foco. Dessa vez, vamos mostrar para vocês a construção de um navio salineiro aqui no Amazonas, aqui do estaleiro Juruá, o Porto de Galinhos. Você deve estar se perguntando, como assim construir um navio salineiro logo aqui no Amazonas? Justo o estado com a maior bacia hidrográfica de água doce do mundo. Pois é, parece improvável, mas aconteceu. E quem topou esse desafio foi o estaleiro Juruá, aqui da nossa região. E quem vai contar como essa história começou é Eliabe Moura, da Salina Diamante Branco. Bora lá ver? A Salina Diamante Branco é uma indústria salineira que fica na costa do estado do Rio Grande do Norte, né, no litoral brasileiro, mais precisamente no estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte hoje ele produz cerca de 95% do volume de sal que é consumido no Brasil. Nós temos uma planta de sal lá. E boa parte desse volume que a gente produz, cerca de 50% do volume, nós escoamos por via marítima, né? Vendemos só ali para a costa leste dos Estados Unidos, ou oeste da África. E o grupo decidiu fazer um investimento em uma embarcação nova, em um navio novo. Construir um navio com esse porte hoje do zero, um navio desse porte hoje custa na faixa é um investimento de cerca de 30 milhões de reais. É o investimento que se faz na região. Mas antes desse projeto nascer, como era a operação da Salina Diamante Branco? O Eliabe explica pra gente como tudo funcionava antes da construção do Porto de Galinhos. Tínhamos um navio que já fazia essa operação, um navio de cerca de 50 anos de idade, era um navio antigo, que nós vínhamos fazendo manutenções, as manutenções necessárias, manutenção preventiva, manutenção corretiva. Com o passar do tempo, essa manutenção ela vai se tornando mais onerosa. Então, o grupo optou em fazer a aquisição de uma embarcação nova, né, em aposentar a embarcação antiga, que era a embarcação que nós tínhamos, a Porto Dornelles, e decidimos construir a Porto de Galinhos. É uma embarcação que, por ser nova, ela tende a ter quase que nenhuma manutenção corretiva, é mais manutenção preventiva, que a gente fala de troca de óleo, de filtro, né, dos motores, dos geradores, aí vem troca de correia, enfim. São as manutenções preventivas que é natural que a gente faça, mas com menos manutenção corretiva e uma embarcação também mais eficiente, né, que ela vai ter um pouco mais de velocidade, os motores são novos, então a gente consegue ir ao terminal e voltar com mais eficiência, transportando mais sal num tempo mais curto, né, num espaço de tempo mais curto e assim trazendo uma produtividade maior para a Salina Diamante Branco. Então, partindo da autorização do grupo, em fazermos um investimento da construção desse novo navio, nós decidimos ir ao mercado prospectar por estaleiros que tivessem uma estrutura adequada, estaleiros de construção que tivessem uma estrutura adequada para iniciarmos o processo de construção desse novo navio. Visitamos alguns estados do Brasil, visitamos alguns estaleiros, vencemos algumas barreiras, né, para até chegar aqui em Manaus, porque Manaus é uma região fluvial, existem alguns estaleiros que são especialistas em construção de embarcações de navegação interior, embarcações de rio, mas ao chegar no norte, ao chegar aqui em Manaus e conhecer o estaleiro Juruá, vimos que o estaleiro tem uma estrutura muito boa, uma estrutura grande e decidimos em fechar com o estaleiro Juruá para seguir com esse sonho para a STB, com esse projeto de construção desse navio novo que já está pronto. Agora, imagina a reação da equipe do estaleiro quando recebeu esse desafio. Soou inusitado, desafiador. Quem conta pra gente é Maurício Magalhães, diretor comercial do estaleiro Juruá. Este projeto ele foi desafiador por conta de ser um cliente fora do nosso radar, né? Então era um cliente aí que era fora da curva, vamos dizer assim, era um cliente que não é do nosso dia a dia, não é do nosso cotidiano. Então a gente teve um desafio duplo, né? Que é fazer um projeto um pouco diferente, né? Um projeto de algo que a gente não encontra na região e por se tratar de um cliente que não é recorrente. E olha que os desafios não pararam por aí. Construir um navio para transportar sal aqui em Manaus exigiu muito mais do que o esperado. Quem explica os principais desafios técnicos é o engenheiro naval Marcelo Dibo,
gerente de engenharia do estaleiro Juruá. Navios, né, são embarcações de mar aberto, no caso, esse projeto em específico, ele é para navegação em mar aberto, não é muito comum aqui na região e acho que o principal desafio é a gente fugir um pouco da nossa zona de conforto quanto ao tipo de projeto que a gente está executando. As embarcações fluviais, que é o que rotineiramente nós executamos aqui na região, elas possuem requisitos menos robustos e menos exigências normativas. Quando você passa para trabalhar com uma embarcação de mar aberto, você tem uma exigência normativa muito maior. Então, acho que o principal desafio foi sair da nossa zona de conforto até quanto aos materiais aplicados, porque são requisitos diferentes, e buscar os fornecedores parceiros para a gente conseguir embarcar nessa jornada. Foi um projeto que ele foi 100% desenvolvido pela engenharia do estaleiro, então mais um desafio. A gente está muito habituado em fazer projetos para navegação fluvial, mas quando a gente fala de navegação em mar aberto, fazer um navio é algo que não é comum para a região, não é comum para a gente e é um know-how que nós não temos na região. Então, um navio que nós utilizamos em navegação de mar aberto, ele tem uma estrutura diferente, é uma embarcação que ela tem que estar estanque, a estrutura de aço é distinta, os equipamentos de segurança são distintos, então é uma embarcação que ela precisa ser mais robusta para suportar a operação de mar aberto, né? Então, se tem, por exemplo, se você enfrenta tempestade, você tem um swell, você tem ondas, você tem vento na região, então é uma embarcação que ela precisa ser mais robusta para suportar essa operação. Maurício, como foi que o estaleiro precisou se adaptar para dar conta de um projeto tão fora do comum como esse? Trouxemos novos colaboradores para o quadro, investimos na capacitação aí enquanto a gente estava fazendo a construção, a gente conseguiu aí, gosto até de dizer que a gente consertou o pneu do carro com o carro andando, né? Então a gente foi se adequando, a gente foi investindo, a gente investiu em novas tecnologias, a gente investiu em novas pessoas, em novos colaboradores, agregamos mais gente capacitada ao time e graças a Deus a gente conseguiu entregar um resultado muito satisfatório. E essa necessidade de adaptação não ficou só na estrutura do estaleiro. O Marcelo volta agora para contar como até os processos e materiais precisaram mudar. O sal, ele é um produto extremamente agressivo, né? E no caso da embarcação, a gente costuma brincar que ela está exposta ao sal por fora no casco e também por dentro porque ela carrega sal. E acho que o principal problema com o sal é porque ele absorve bastante umidade, ele é extremamente corrosivo e ele cria um ambiente com cloretos, né, muito agressivo para os materiais. Então, acho que o principal desafio foi a gente criar uma especificação, especificar materiais adequados para isso e também escolher um sistema de pintura apropriado. O sal é extremamente agressivo. Essas embarcações, especificamente, elas possuem uma vida útil reduzida. Se você não tiver o correto cuidado, se você não utilizar os produtos de pintura adequado, você acaba reduzindo bastante. Então, fica aí algo em torno de média de 10 a 15 anos a vida útil de uma embarcação dessa, desde que você faça a manutenção da maneira correta, mas se você não tiver o zelo, não tiver o cuidado de especificar um produto de qualidade, um esquema de pintura robusto, você consegue reduzir drasticamente para menos de 5 anos tranquilamente. Então acho que um grande desafio foi a gente especificar um esquema de pintura adequado, tanto para a parte do porão de carga, que entra em contato com sal, então tem que ser um produto que ele consiga resistir à agressividade do sal e que ele também seja certificado e habilitado para ter contato com alimentos, porque o sal ele continua sendo um alimento, apesar de ter uma série de outras aplicações. E também pelo fato da embarcação navegar em mar aberto, a gente teve que encontrar produtos de tinta, que são as tintas que funcionam como uma espécie de biocida, para evitar que a vida marinha fique fixada ao casco. Então tem um produto especial, tem uma tinta especial, tem um cuidado especial, você precisa aplicar a tinta, tem um tempo máximo para que você coloque a embarcação na água, e essa tinta vem com uma espécie de biocida para que você consiga contornar a vida marinha, senão você tem a proliferação de organismos vivos, né, por conta do contato com a água do mar. E falando em mudanças, será que rolou alguma inovação? Alguma solução tecnológica diferente das habituais? Responde aí, Marcelo. Além da questão da tinta, toda a embarcação como um todo, ela está sujeita a esse ambiente que é extremamente agressivo, que é a água do mar e também a questão da carga. Então, por exemplo, sistemas de propulsão, a gente usou um material adequado para a linha de eixo, né? Geralmente na água doce você consegue usar um eixo para o sistema propulsivo de aço carbono, mas para essa embarcação a gente usou aço inox. E aí, conforme você vai combinando materiais diferentes, e isso tudo está imerso em água salgada e em contato com sal, você tem que ter um cuidado
cuidado para você não tocar metais de diferentes níveis, senão você tem o efeito de corrosão galvânica. Então, o fato da gente ter um hélice construído em bronze, um eixo propulsor construído em aço inox e um cacho construído totalmente em aço, isso faz que você tenha materiais, metais diferentes em contato, e você tem que criar uma proteção adequada, proteção galvânica adequada ou isolamento adequado para que eles não entrem em contato e você tenha o problema de corrosão que você tenta contornar agravado. Acho que as principais soluções de inovação, elas não são tão voltadas para uma criação de algo novo, mas sim para você criar uma adaptação para a operação do cliente. Então, respondendo essa pergunta, eu diria que as soluções foram soluções que já existiam no mercado, mais adaptadas para a operação do cliente para simplificar a embarcação. Você precisa viabilizar economicamente a embarcação e para isso ela não pode ser tão complexa. Ela tem que ser robusta, ela tem que atender os requisitos operacionais, mas ela não pode ser mais do que o necessário para não onerar a aquisição do produto para o cliente. Então, algumas soluções que nós adotamos nós buscamos sistemas compactos, mais simples, como por exemplo, um sistema de ventilação e arrefecimento compactado, para a gente simplificar a operação e manutenção do cliente, para que a operação dele ficasse mais simples. Então a gente tem soluções nessa linha de pegar algo que já existe, adaptar para a operação do cliente e otimizar aquele sistema para a gente integrar um produto que atende os requisitos da operação e é viável economicamente. E no planejamento? Teve modelagem digital? Teve simulações? Teve prototipagem? Conta pra gente como foi esse processo, do papel à prática. Prototipagem digital não, mas por ser um projeto multidisciplinar, a gente utilizou uma série de softwares da engenharia naval e também estruturais para que a gente conseguisse conceber o projeto. Então, eu consigo, antes mesmo de construir a embarcação, fazer um modelo estrutural dela para que eu consiga observar o comportamento dela do mar. Até porque, durante o mar, ela vai estar sujeita a ondas, que é um fenômeno que a gente não tem na fluvial, mas que quando navegando em mar aberto a gente precisa tentar entender o comportamento sobre onda, porque isso eleva os esforços no casco. Então fizemos algumas simulações estruturais, também temos softwares de engenharia naval para que a gente consiga fazer a modelagem e análise de estabilidade estática da embarcação, para que a gente observe com certa antecedência o comportamento da embarcação quando operando. Agora a pergunta que sempre vem: quantas pessoas estiveram envolvidas na construção do Porto de Galinhos e quanto tempo levou da ideia até a realização do projeto? Nós levamos algo em torno de 15 meses para concluir a embarcação. E dentro desses 15 meses, um período dedicado para a fase de projeto. Mas na naval o projeto é algo que acaba se estendendo e mutando durante a construção. Mas geralmente no início desse prazo nós reservamos algo entre um mês e meio para que o projeto avance um pouco na frente, e durante todo o ciclo de construção da embarcação esse projeto ele é ajustado devido aos conflitos entre as disciplinas. Então, acho que dentro da engenharia tivemos aí tranquilamente algo em torno de 11 engenheiros trabalhando. Na construção direta da obra, entre montadores, soldadores, eletricistas, né? Pessoas especializadas com a parte de montagem de tubulação, acho que pelo menos umas 200 pessoas envolvidas diretamente, mais as envolvidas indiretamente, que são os prestadores de serviço, né? Precisa entender que dentro da embarcação nós temos as mais diversas disciplinas e quando a gente entrega a embarcação, a gente entrega um produto pronto e acabado. Desde a parte de equipamento, a parte de habitação, a parte de construção, de aço. Então realmente são muitas disciplinas e muitas pessoas diferentes envolvidas. Um contrato como esse, com certeza deixa marcas. Mas qual é o peso desse projeto de forma institucional e comercial para o Estaleiro Juruá? É um projeto importante para a gente em virtude do engrandecimento técnico, né? A gente teve que agregar aí algumas outras disciplinas na construção, disciplinas essas que a gente não tinha, né? Disciplinas construtivas. E hoje a gente conseguiu mostrar para o mercado que a gente faz coisas diferentes, que a gente consegue entregar outros produtos não só do que a nossa região demanda. E como engenheiro, qual foi o sentimento de ver o navio pronto, preparado para uma missão tão específica? Marcelo, por favor, abra seu coração.
É um sentimento de satisfação muito grande, por ser uma obra um pouco diferente, um projeto diferente, robusto, mais agressivo, que foge um pouco da nossa linha, da nossa zona de conforto, né? Era inevitável que ele tivesse desafios, problemas, imprevistos, ajustes que precisam ser feitos. Isso acontece em qualquer projeto, principalmente na parte de embarcações, por conta da alta complexidade do desenvolvimento. Então, durante a fase de comissionamento e testes, que durou algo em torno de um mês, né, 1 mês e meio aproximadamente, a gente teve uma série de desafios e problemas que não foram previstos na fase de projeto e que foram devidamente contornados. Então acho que é uma satisfação muito grande você entregar essa embarcação, né, depois de todos os problemas solucionados, e ver ela operando. Hoje ela está operando lá no Rio Grande do Norte, já fez uma série de carregamentos, o cliente compartilhou com a gente um pouco do dia a dia da operação, e ver que está tudo em ordem é uma coisa que traz uma satisfação e uma paz muito grande. E além do lado técnico, tem também o lado pessoal. O que será que o Porto de Galinhos representa na trajetória do engenheiro Marcelo? Acho que, para mim, é uma virada de chave, porque significa cruzar uma linha que eu acho que poucas pessoas daqui da região, que trabalham na região com construção naval ou com engenharia naval, têm a oportunidade de fazer. O nosso mercado ele é um pouco diferente, então me foi lançado para mim e para o time do estaleiro, né, esse desafio de projetar essa embarcação, conceber esse projeto dentro do estaleiro. Então, acho que é um marco muito grande, é você cruzar uma linha que poucos têm a chance de ir, que é ter a oportunidade de resolver um problema, resolver um desafio dessa magnitude. Então acho que não só eu, como todos os integrantes da engenharia, todo o corpo técnico de engenheiros que trabalharam, acho que para os montadores, acho que para todo mundo, para o estaleiro em si, acho que isso é um marco muito grande. Acho que é um sentimento de dever cumprido, de satisfação muito grande e de também preparo para que a gente consiga alçar voos maiores no futuro, né? Caso nós tenhamos oportunidade de construir outras embarcações para mar aberto, outros navios, com certeza esse é um know-how que ele foi absorvido por mim, pela equipe técnica de engenharia e por toda a equipe de produção do estaleiro. Toda a solução, todo o desenvolvimento, toda a engenharia foi feita aqui, com pessoas daqui, com soluções regionais, com soluções amazônicas, gente cabocla, gente que é da casa. Então, assim, não é só a Juruá que ganha, né? É o norte, a região norte como um todo, nosso público, nosso povo ganha credibilidade, né? Nossa marca vai mais longe. A gente sabe fazer, a gente sabe navegar. Falamos muito sobre engenharia, adaptação, inovação, mas e o cliente? Será que ficou satisfeito? O próprio Eliabe vai responder essa pra gente. Olha, nós estamos saindo daqui felizes, né, com o investimento. Então, o navio ele está se comportando muito bem. Fizemos teste de mar, então os motores funcionando bem, os motores, propulsor, gerador, tudo funcionando muito bem. A embarcação aqui em navegação interior, ela está até nos surpreendendo em relação à velocidade, né? Então, os motores eles têm uma capacidade nominal e aqui eles estão até trabalhando um pouco acima da capacidade. E para quem sonha em trabalhar com engenharia naval ou acha que isso é coisa de outro mundo, o Marcelo tem uma mensagem especial para os jovens engenheiros. Eu diria que o nosso mercado de engenharia naval ele é muito desafiador mesmo. Ele é para as pessoas que são dedicadas, para as pessoas que gostam de desafio. Não é algo muito trivial, não é algo tão difundido, né? A gente tem construção naval aqui no norte voltada para fluvial e nós temos também construção naval lá para a parte do sul, sudeste, alguma coisinha no nordeste também, né, voltado um pouco mais para mar aberto, para plataforma, e sempre é um desafio muito grande. É um mercado que quando ele está bom, ele está muito bom, mas ele tem seus ciclos de baixa, acontece, mas que para quem é bom, sempre tem vaga. Hoje, aqui no estaleiro, nós temos muitas vagas abertas, estamos com uma dificuldade muito grande de encontrar engenheiro, então se você gosta de desafio, se é uma pessoa dedicada, esforçada, se você topa desafio, eu acho que com certeza você não vai se arrepender com a naval. Acho que é uma área muito boa. E nós estamos agora com o nosso programa de trainee aberto nesse exato momento no Juruá, contratando engenheiros recém-formados. Então nós temos aqui alguns programas de treinamento para as pessoas recém-formadas, para desenvolver um plano mesmo para desenvolver engenheiros. Então, caso você tenha interesse, se você for um engenheiro recém-formado, ou se você está entrando agora na naval para estudar, é uma área que eu recomendo. E para encerrar, a mensagem é do estaleiro. Maurício, qual é a mensagem que o estaleiro Juruá quer deixar com a construção do Porto de Galinhos? Eu acho que uma mensagem importante que a gente tem que deixar
é que a gente tem a nossa credibilidade, a nossa região ela tem que ser vista, ela tem que ser olhada como uma região que tem um grande potencial de crescimento, que tem muita gente boa. A gente pede para que a sociedade civil olhe para a navegação como uma parte importante. A gente tem aí outros participantes aí da navegação que coadunam do nosso sentimento de que a gente ainda não é enxergado como um importante vetor do acontecimento de uma maneira geral, né, da logística. O pessoal olha muito o caminhão, olha muito o transporte aéreo, mas não olha tanto de uma maneira tão importante assim para a navegação. Então era uma mensagem que eu gostaria de deixar, é essa mensagem de que a sociedade olhe mais para a navegação, não só para os estaleiros, mas para as empresas de navegação, para os despachantes, para a navegação interior, para os ribeirinhos, e que deem a devida importância. Tem muita gente boa, muita gente capacitada, a gente precisa olhar com mais carinho para o nosso povo, o povo da navegação, da construção naval, de quem participa aí todo dia do transporte, da logística, e do povo que está acostumado a trabalhar com essa diferença que a gente tem aí na condição de navegação, no que se refere à condição climática, da variação do rio. É o nosso povo, são as empresas daqui que conhecem, então acreditem na gente, olhem para a gente com mais carinho.